Olha só, pessoal, o novo projetor que chegou aqui no canal. O A20 é um modelo para quem busca um produto com preço mais acessível, mas não quer abrir mão da boa qualidade. Além disso, ele já vem com sistema Android para a gente conseguir abrir os aplicativos, como o YouTube, diretamente nele. Nesse vídeo, nós vamos passar para vocês as nossas primeiras impressões depois de ter testado ele por alguns dias. Inclusive, nós testamos ele ao lado de outros projetores, como o C3 da própria fabricante e dois modelos de uma outra marca. E vamos passar algumas imagens para vocês terem uma noção melhor de como ele se saiu comparado com esses outros projetores. Lembrando que depois de assistir o vídeo, se ficar interessado em ver mais detalhes dele, como por exemplo seu preço, ou até mesmo comprar o seu projetor, eu vou deixar o link da loja que está vendendo o A20 aqui na descrição. E na hora da compra, eu recomendaria vocês darem uma olhada se nas opções de entrega aparece envio direto do Brasil, porque essa fabricante às vezes está conseguindo disponibilizar algumas unidades do A20 com envio mais rápido. Mas se não forem comprar o projetor ainda, fica o meu convite para vocês conhecerem nosso grupo de ofertas no WhatsApp e também no Telegram, porque sempre que aparecem boas ofertas de projetores ou outros produtos interessantes, a gente sempre avisa vocês por lá. Voltando para o A20, antes de falar as impressões com ele em funcionamento, acho legal a gente começar falando rapidamente sobre seu design. Aqui nós temos um projetor leve e compacto, o que torna uma opção muito interessante para quem precisa de portabilidade e quer levar ele de um local para o outro. No aparelho a gente encontra apenas um botão, que é o de liga e desliga. Esse botão é iluminado indicando se o projetor está em funcionamento. Então, para fazer todos os comandos, nós precisamos usar o controle remoto que já vem junto. É um controle simples, mas que já permite fazer todos os comandos necessários no sistema. Embora ele seja construído quase todo em plástico, na frente a gente tem um acabamento que lembra tecido, o que passa um ar mais refinado ao produto, fazendo com que ele não aparente ser um produto tão simples. Em uma das laterais ficam as suas conexões, que são HDMI, AV, auxiliar P2 para áudio e duas USB. Ele conta ainda com Wi-Fi Dual Band e Bluetooth. Na parte de baixo nós temos ainda um suporte caso queira colocá-lo no teto. Ele vem com um mini tripé que é bem útil para quem vai colocar o projetor em cima de uma mesa e precisa projetar a imagem mais para o alto. Mas partindo agora para a qualidade de imagem, eu já posso adiantar que ele se saiu muito bem, até me surpreendendo um pouco, principalmente se levarmos em conta o resultado que ele nos entrega com seu preço mais acessível. O A20 é um projetor de resolução nativa Full HD e que já consegue entregar imagens que parecem ser bem definidas. O que deve gerar essa impressão positiva é que o foco dele também já é bom, tanto na área central, quanto também mais para as bordas da imagem. Esse foco não é perfeito, mas ele não tem uma área que fique muito desfocada. E vale dizer que o foco pode ser ajustado de forma eletrônica, pelo controle remoto, o que facilita bastante. Algo que eu percebi aqui nesse projetor é que ele é mais ideal para fazer imagens ali até no máximo 120, 130 polegadas, porque se você quiser imagens muito maiores que isso, provavelmente vai ter dificuldade de ajustar o foco. Algo que eu percebi durante os testes é que ele consegue entregar cores que são muito boas. Aqui a gente não vai ter aquelas imagens super saturadas que causam um ar meio artificial e nem cores muito opacas. Muito pelo contrário, a minha sensação é que as cores eram bem equilibradas. Só para vocês terem uma noção de como ele se saiu, olha essas imagens dele ao lado do C3, um modelo mais antigo dessa mesma fabricante. E com essas imagens comparativas, acho que dá para dizer que nós tivemos uma evolução nesse novo modelo. O C3 até tinha um pouco mais de brilho, o que em alguns momentos fazia ele entregar cores mais vivas, mas na maioria das vezes parecia que ele estourava um pouco as cenas. Agora eu vou passar para vocês ir mais ao lado do Blitzwolf V6, e aqui novamente eu gostei mais da calibração de cores do A20. Reparem como a imagem da esquerda muitas vezes acaba puxando demais para os tons verdes. E isso que o Blitzwolf é um projetor que em tese deveria ser melhor, porque ele tem um preço mais caro. Só que na prática eu gostei mais das imagens na direita. Queria mostrar também para vocês algumas imagens comparativas com o V5 Max, também da Blitzwolf, porque esse foi o projetor que na minha opinião entregou o resultado mais próximo ao A20, no quesito imagem. Os dois mandam muito bem. O da esquerda tinha cores que eram um pouco mais vivas e um pouco mais quentes, enquanto na direita talvez fosse um pouco mais fiel. Nesse filme, por exemplo, dá para ver que o azul é mais azul e o branco é bem mais branco na direita. Acho que aqui ficaria mais pro gosto pessoal de cada um dizer qual estava se saindo melhor, porque eu achei que o resultado foi de certa forma equilibrado. Outro ponto que ele manda bem é no nível de preto, diferente de outros projetores que às vezes entregam um preto que é muito acinzentado. Mas agora algo que ele poderia ter um pouco mais é o brilho. Eu sei que não dá para exigir tanto dele, porque o resultado que ele nos entrega fica bem próximo ao que a gente costuma encontrar em outros projetores nessa faixa de preço. Só que por não ter tanto brilho, o ideal é assistir as projeções dele num ambiente bem escuro, porque como vocês conseguem observar nessas imagens, quando a gente tem alguma luz acesa, a tendência é perdermos um pouco do contraste e dos detalhes da cena. Só que essa piora no contraste dele, pela falta de brilho, não impactava só quando a luz estava acesa. Num ambiente escuro, ele ainda tinha um pouco de dificuldade de iluminar algumas áreas mais escuras. Nessa imagem ao lado do V6, por exemplo, reparem como na roupa da Wandinha dá
para ver mais detalhes da blusa dela na esquerda. Embora pelas cores eu ainda prefiro o resultado da direita, dá para reparar que ele acaba assim escurecendo demais algumas áreas da cena. O mesmo aconteceu nessa cena do filme Duna, em que novamente uma área mais escura, que é a roupa do personagem, ele não conseguiu iluminar o suficiente para mostrar os detalhes do casaco. Mas acho que vale tranquilizar vocês que isso foram coisas que eu acabei percebendo com dois projetores lado a lado, porque usando só o A20 eu acabei não reparando tanto nisso na prática. E essa questão só aparecia alguns detalhes de cenas muito escuras, especialmente em regiões que tinha tons mais pretos. Para tornar a nossa experiência mais completa, além das boas cores e definição, ele ainda consegue nos entregar um som que é alto. Para sua faixa de preço, eu até tenho a sensação que ele seria um dos mais altos. O único detalhe é que se a gente coloca no volume máximo, tinha alguns conteúdos que ele distorcia um pouco. Caso coloque nos volumes mais altos e perceba que a caixinha de som dele está vibrando, está estridente ou está trazendo distorções no áudio que até podem chegar a incomodar um pouco, dá para tentar fazer algumas calibrações no menu. Eu vou passar para vocês dois áudios e para ficar mais fácil de perceber o que eu quero ilustrar nesses exemplos, eu recomendaria vocês colocarem um fone de ouvido e colocar ele num volume mais alto. O primeiro conteúdo que eu vou mostrar é de um episódio de Irmãos à Obra e reparem como ele apresenta algumas distorções e como fica menos estridente numa calibração rápida que eu fiz. O banheiro e os 3 quartos do piso principal estão em bom estado. Eles já fizeram umas reformas aqui. E tem uma sala boa no porão. É muito espaço aqui embaixo. Hein? Nossa, tem uma TV enorme. O orçamento vai todo para a cozinha, para a sala de estar e para a sala de... Vocês estão pensando em gastar quanto, mais ou menos? Eu acho que nós estamos confortáveis em gastar 140 mil. Agora eu vou passar um outro exemplo, agora de um outro vídeo meu postado aqui no canal, que eu achei que ficou ainda bem mais fácil de perceber essa questão. Bem parecido com o antigo. Uma coisa que eu logo reparei que mudou foi que ele parece estar mais leve e rápido. Isso era um dos problemas antigos do HBO Max. Entre os streamings ele era um dos mais pesados e às vezes ele tinha alguns engasgos ou demorava para carregar. Então aqui já é uma grande vantagem. Vocês estão vendo nessas imagens que eu estou passando para vocês? Rápido navegar aqui no novo catálogo do Max. Embora a estrutura principal da organização do aplicativo não tenha mudado tanto, Então, como deu para ouvir, ou melhor, como deu para ouvir, mesmo se a gente quiser usar no volume máximo, tem como amenizar bastante essa situação, se você der uma mexidinha no sistema. Ou colocando o som ali nos 80% no máximo, também já não costumava acontecer essas distorções. Se precisar de ainda mais potência sonora, dá para conectar também uma caixinha de som externa, via P2 ou Bluetooth. Sobre o sistema de resfriamento, o projetor não esquentou muito, mesmo depois de longos períodos de teste. Por ter um design com uma abertura maior aqui na parte da saída de ar, a gente reparava um pouco mais no barulho da ventoinha. Sobre o sistema operacional, ele veio com uma versão mais simples do Android. De forma geral, o sistema até que funcionava bem. O sistema traz alguns recursos como o zoom digital, que permite diminuir o tamanho da tela sem precisar aproximar o projetor da parede. Mesmo ele já tendo keystone automático, também é possível fazer o ajuste manual pelo menu. O que eu percebi usando o sistema é que alguns aplicativos instalados funcionavam bem, como era o caso do YouTube, mas alguns outros aplicativos como o Max apresentavam alguns problemas às vezes. Se tiver condições, o ideal mesmo é conectar algum dispositivo externo via HDMI para acessar os seus conteúdos, para ter uma experiência ainda mais satisfatória. Mas enfim, depois de ter dito tudo isso, será que o A20 vale a pena? Como vocês devem ter reparado, eu gostei bastante do projetor. E ele me surpreendeu na questão da qualidade de imagem que ele nos entregava, especialmente na sua definição e nas cores. É claro que existem pontos que ele poderia ser ainda melhor, como no som, que quando no volume máximo, na calibração padrão, vai distorcer um pouco, ou o seu sistema, que mesmo já sendo Android, poderia ser um pouquinho melhor. Mas esses pontos são coisas que a gente costuma encontrar em quase todos, se não em todos os projetores dessa faixa de preço. De forma geral, acho que se você está pesquisando sobre o modelo, está dando uma buscada no A20, ele vale a pena sim e tem um custo-benefício muito bom. Ele traz boas projeções com preço até que acessível se pensarmos no que ele nos entrega. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram desse projetor? Ficaram interessados em comprar? E se você já tem ele aí na sua casa, coloque também pra gente aqui no campo de comentários o que está achando dele. Lembrando que se quiserem dar uma olhada no preço, o link de uma loja confiável vai estar aqui na descrição. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui o final, deixou o seu like, comentário, a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!